Paz e luz, paz e amor, vocês estão sintonizados com a RAM. Eu sou seu radialista Aroni. Estamos lendo o livro O Sublime Peregrino do mestre Ramatiz, psicografado pelo médium Hercílio Mães. Capítulo 22. As pregações e as parábolas de Jesus. Pergunta: embora considerando-se que foi a própria tradição espiritual e não a história que fez a obra de Jesus chegar até nossos dias, gostaríamos de saber como isso foi possível, apesar de tantos sofismas, interpelações e fantasias com que os homens obstruíram os seus ensinamentos. Ramatiz: realmente, o sacerdócio organizado tem feito do homem-luz um personagem irreal, cuja figura vem sendo continuamente retocada em cada concílio sacerdotal, misturando-lhe a realidade com a fantasia e a lógica com a aberração. Mas aproxima-se, entretanto, o momento de reajuste a tempo desejado, e em breve tereis conhecimento da força original da obra de Jesus, que, embora fosse um anjo descido do alto, viveu sua existência coerente com a lei do vosso mundo. O Jesus que ainda é devotado pelas religiões terrenas não é o mesmo Jesus que respirou o oxigênio da terra. É uma fantasia impossível de ser conceituada entre suas próprias contradições. Mesmo o protestantismo, que pretendeu fazer reviver a simplicidade do mestre, dando-lhe a condição lógica de vivente humano, também se atemorizou diante do medo do sacrilégio e preferiu deixá-lo envolto no véu da fantasia milagreira. A reforma louvável de Lutero, rebelando-se contra os diversos dogmas seculares e o fausto sacerdotal que ironizavam a pobreza do mestre nazareno, elegeu infelizmente a Bíblia como um outro senhor absoluto, incondicional, que se transformou em autoridade implacável para se dirimir em quaisquer dúvidas e se alimentar em inovações. O pensamento dinâmico e evolutivo dos protestantes estagnou, então voltando apressado, através da Bíblia, para outros dogmas infantis. A Bíblia, embora reconheçamos como livro contendo revelações úteis, não pode substituir a liberdade de pensar. Ela apenas auxilia o modo de raciocinar sobre a verdade divina. Apenas uma autoridade envelhecida no tempo foi substituída por outra diferente, mas de modo algum solucionou-se o problema de desvestir Jesus do aparato pagão e de sua aura de mago de feira. No entanto, os sofismas, os truncamentos, as interpelações e o desnaturamento de certas passagens do Mestre Jesus não conseguiram obscurecer-lhe o trajeto da Palestina até nossos dias, porque além de estar impregnado do seu sangue, vertido no sacrifício da cruz, traz a chancela inconfundível de sua alta individualidade espiritual e do seu infinito amor por toda a humanidade. Mano, às vezes eu paro pra pensar que quando for a hora da humanidade se deparar com algumas verdades que estão sendo omitidas ou que, enfim, ainda não foram o tempo de serem compartilhadas conosco, sobre nós mesmos, a realidade superior espiritual sobre nós mesmos, como estamos em dissonância com uma forma de existir no mundo que ressoa conosco, ressoa com essa essência, eu sinto que vai ser um momento muito delicado. Um caos coletivo pode se instaurar, uma revolta, porque eu sinto que a gente vai precisar compreender em algum momento que a história vai ter que ser recontada, que tudo vai ter que ser feito de novo, porque muita coisa foi desviada, manipulada, corrompida. E também tem o tempo de todas as coisas. Algumas revelações só podem ser feitas quando a humanidade está pronta para absorvê-las. E para a gente elevar em consciência, em coletivo, planetário, a gente vai precisar fazer esse trabalho de ir conhecer a verdade que foi ocultada, a verdade que foi desviada, e a partir disso contar uma nova história para nós, humanidade, para o futuro principalmente, né? Para as próximas gerações, e também reeducar a nós mesmos. É um trabalho realmente de revolução cultural, revolução da consciência, e isso é transição planetária. Mergulhar nas sombras que foram ocultas individualmente, coletivamente e também as do planeta, a verdade oculta sobre a nossa história espiritual, e aí integrar essa verdade à matéria.
E aí conhecer de novo esses grandes personagens, né? Como foi Mestre Jesus, por exemplo, entendeu? Jesus foi um ser humano bem simples, bem humilde, assim. Se pá, uma pessoa que nos tempos de hoje seria realmente ignorada. Um cara que, se estivesse encarnado nos tempos de hoje, poderia realmente preferir ficar recolhido e nem ser conhecido, sabe? Então, ele, lá atrás, ele foi bem esse ser peregrineiro, andarilho, cósmico, viajante sábio, sabe? Que realmente passou trazendo belas mensagens e deixando um estilo de vida acessível. Um estilo de vida simples e humilde, amoroso e pacífico, para que todos nós pudéssemos realmente conviver em mais harmonia, em mais amor, entendendo que as coisas importantes são as coisas da vida eterna e não as coisas deste mundo. Mano, mas a gente não compreendeu isso. E houve uma mistificação desse cara e colocaram ele lá em cima, sabe? Mas não de uma forma positiva, como se ele tivesse sido realmente um imperador religioso, que deixou um império religioso, que é a Igreja Católica, e toda uma moral religiosa cristã, que exerce um poder de influência, um poder de manipulação sobre a vida das pessoas hoje, que não é legal, que não tem nada a ver com o que Jesus disse. Não dá pra fazer vista grossa, sabe? A gente tem que falar sobre essas coisas. A gente precisa realmente despertar. Tudo foi feito de uma forma tão minuciosa para que a gente permanecesse escravo de um pensamento capitalista. E das trevas também, né? Porque tem muita energia das trevas, do mundo oculto, que age pela sombra, envolvida na nossa escravidão também. Desperta, homem! Eu sou seu radialista Aroni, vocês estão sintonizados com a RAM. Na Marie, câmbio desligo.